De uma coisa a gente sabe, existe vida após a morte. A Bíblia é muito clara em relação a isso. E a Bíblia também é clara em relação às opções que nós temos. São duas. Ou é passar a eternidade sem Deus, ou passar a eternidade com Deus. O que determina isso? Nós costumamos imaginar e pensar durante a nossa vida que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. É o padrão de pensamento que a gente tem. Tudo bem, mas qual que é o nível de bondade que leva para o céu e qual que é o nível de maldade que leva para o inferno? A grande verdade é que o bem que nós fazemos não anula o mal que nós já fizemos. Quando uma pessoa acha uma quantia em dinheiro e vai atrás do dono e devolve, as pessoas ficam abismadas, né, da bondade da pessoa, da honestidade. Ela não fez mais do que obrigação, essa é a verdade. Ela não vai ficar com dinheiro que não é dela. Então o bem que nós fazemos, nós não fazemos mais do que nossa obrigação. Agora o mal que nós fazemos, esse sim tem que ser pago. E Deus ele deixou bem claro e bem determinado na palavra dele qual que é a punição para o mal, qual que é a punição para o pecado, é a morte. O pecado gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia também diz que todos pecaram. Ou seja, nenhum ser humano é livre do pecado. Nenhum ser humano pode falar assim, eu não pequei. Porque o pecado ele acontece a partir do momento que o ser humano toma consciência do que é certo e do que é errado. Aliás, ele só descobre o que é certo e o que é errado quando ele erra. Deus ele não compactua, ele não comunga com o pecado. Por isso o ser humano está separado de Deus por causa da desobediência. Por causa da desobediência de um só homem lá atrás? Sim. Através da desobediência de Adão, todo ser humano nasceu com essa característica de estar separado de Deus. O ser humano nasce com uma inclinação para o mal. Nós sofremos a consequência do pecado, porém nós somos culpados pelos nossos próprios pecados, porque nós mesmos pecamos. Nós optamos por viver longe de Deus. Por mais que o ser humano faça o bem, por mais que o ser humano seja uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que cuide dos outros, ela não merece a salvação por causa disso. A verdade é que eu não mereço a salvação, você não merece a salvação, nenhum ser humano merece a salvação por causa do pecado. O homem tenta, através da religião. A religião é uma tentativa do homem se religar a Deus, mas ela não resolve. O homem não tem condição de fazer absolutamente nada que o leve a Deus. Isso teria que partir do próprio Deus. Só que Deus, ele estabeleceu uma lei. Essa lei é que o pecado deve ser punido com a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso Deus não pode contrariar algo que ele mesmo estabeleceu e aceitar o homem sem punir o pecado. O pecado tem que ser punido. Então o homem não tem acesso a Deus através do bem que ele faz e também nem que ele entregasse a própria vida como pagamento pelo pecado não resolveria. Por quê? Porque uma vez que o homem está separado de Deus, se ele morresse pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus. A morte física dele seria só um pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual continuaria. Esse religar com Deus não pode partir do homem, e não vai partir do homem, e não partiu do homem. A Bíblia diz num dos versículos mais conhecidos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, como que isso funciona? Como que Jesus, o Filho de Deus, enviado à Terra, pode nos levar ao Pai? Foram as boas obras? Foram os milagres? Foram os ensinamentos? Não. Tudo isso foi um complemento do ministério de Jesus. Jesus Cristo faz a nossa ligação com Deus através da sua morte e ressurreição. Jesus Cristo nasceu sem ter contato com essa natureza pecaminosa do ser humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo diretamente no ventre de Maria. Porém, ele nasceu sujeito às mesmas necessidades que nós temos: fome, sede, sono, cansaço. Ele foi sujeito a todas as tentações que um ser humano pode passar. Jesus Cristo viveu aqui 33 anos sem pecar, sem cometer um pecado sequer. E foi morto. Agora, se a morte é uma punição para o pecado e Jesus Cristo não tinha pecado, ele não poderia morrer. A morte que ele morreu não foi a dele, foi a nossa. Porque ele não poderia morrer. Sem pecado, o homem não pode morrer. Jesus não tinha pecado e morreu. Por isso foi feita uma injustiça que se tornou a nossa justiça. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo, declarados justos diante de Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Da mesma forma como Adão era o representante da humanidade
e desobedeceu a Deus, e nós herdamos essa separação, essa natureza pecaminosa de Adão, a graça e a salvação vieram através da obediência de um único homem, Jesus Cristo, sendo injustiçado para nos trazer justiça. E como Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, a morte não tinha condições de reter Jesus Cristo. Uma vez que ele pagou o preço pelo ser humano, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, através de Cristo e só através de Cristo, nós temos acesso a Deus. O resgate do ser humano partiu de Deus, do amor de Deus pelo homem. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E o próprio Deus nos deu o dom da fé para que a gente possa crer e, através da fé, sermos salvos. Por isso, o bem que nós fazemos não nos traz a salvação. Mas crer em Jesus Cristo e no sacrifício que ele fez e na sua ressurreição, isso nos traz salvação. Agora, a grande questão é, o sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Cristo, ele comprou as nossas vidas. Ele pagou um preço de resgate pelas nossas vidas e ele comprou a nossa vida. O preço foi pago, só que se o ser humano não entregar aquilo que foi pago, ele não tem direito de desfrutar daquilo que foi conquistado através de Cristo. Por isso, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, é que nós tomamos posse da salvação e da vida eterna. A Bíblia diz em Romanos que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e cremos em nosso coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós seremos salvos. Tem que ser algo lá dentro, tem que ser uma verdade e a consequência dessa verdade tem que ser as suas atitudes. Então é muito claro o que acontece quando você aceita Cristo, quando você entende o sacrifício de Cristo. Aquilo que você fez, os pecados que você cometeu antes de se entregar a Cristo, eles são perdoados. Agora a pergunta vem, então se eu aceitei Jesus Cristo, eu posso continuar pecando que eu já estou salvo? Se você tem esse pensamento que você vai continuar pecando, significa que você não aceitou a Cristo. Porque se você entendeu o que Cristo fez e entendeu que o que levou Jesus Cristo para a cruz foram os seus pecados, você vai parar de pecar. Nunca mais você vai pecar? A Bíblia diz que nenhum ser humano deixa de pecar. A diferença é que agora você não vai viver no pecado, você não é mais escravo do pecado, mas você é escravo da justiça. Por isso você tem que cuidar para que as suas atitudes sejam corretas. Você vai falhar e vai errar? Vai. Mas mesmo assim você pode confessar isso diante de Deus e abandonar esse erro. Agora, porque eu posso errar, pecar e pedir perdão que eu sou perdoado, eu vou continuar pecando? Não, porque aí significa que não tem arrependimento. E onde não tem arrependimento, não tem perdão. O arrependimento tem que ser genuíno. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de direção. Você estava fazendo algo errado, você entendeu que aquilo é errado e seguiu para um outro caminho. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos Ele como nosso Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E através do Espírito Santo nós seremos convencidos do que é o pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. O que Deus tem para nós, a Bíblia diz que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. E você demonstra seu amor a Deus obedecendo às palavras de Cristo. Falar que ama a Deus é fácil, mas é a obediência, são as suas atitudes que vão demonstrar o seu verdadeiro amor a Deus. A salvação está em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por mim e por você. Na morte de Jesus Cristo em nosso favor. Você tem certeza para onde você vai se você morrer hoje? Se você aceitar Jesus Cristo, se você entendeu o que Jesus Cristo fez e aceitar verdadeiramente, a partir desse instante, desse exato momento, você já pode dizer com certeza para onde você vai se você morrer.